A catálise da recuperação de cons promovidas pelos debates abertos em parceria. Certo. Essa catálise de recuperação de cons, no caso, é devido aos eventos abertos de Invexologia, onde há essa integração dos Greenvexes. Eu vou usar novamente o exemplo do Greenvex Ribeirão Preto com o Greenvex São Paulo, onde o primeiro evento em conjunto foi um debate aberto ao público, né? E onde aquele debate, aquela energia, aquele sinergismo que aconteceu naquele momento foi importante para mim, para minha catalisação, para a catalisação da minha recuperação de cons, porque eu dava um valor para a Invex e para o Greenvex, que era um peso baixo, e quando eu vi aquele grupo fortalecido, parece que deu um estalo na minha cabeça, eu falei, poxa, o que é isso? Né? Parece que eu fiz um download assim, eu comecei a entender melhor a Invex e o Greenvex em si, né? Como que funcionava aquilo. Então, eu vejo que essa troca de cultura, de diversas pessoas, diversos grupos, holopensenes diferentes, materpensenes diferentes, eu vejo que isso ajuda a catalisar essa recuperação de cons, porque uma ideia pode ser senha para uma pessoa, né? Então, eu vejo dessa forma. Deixa eu pegar a carona na pergunta da Rosa ali. Mas na sexta linha, de baixo para cima, dessa mesma faltologia, que você estava falando da condição da liderança, né? Eu queria que você falasse sobre a formação de líderes interassistenciais desde a juventude e, na sequência, os Greenvexes funcionando como incubadores de líderes interassistenciais. Então, se você pudesse também na sua resposta, seria bom ouvir também, né, quem quiser falar aí, que aplica a técnica da Invex, da contribuição da técnica da Invex na formação das lideranças interassistenciais, né, que é algo que a gente vai se empenhar mais ali na próxima intermissão. Mas como a Invex pode ajudar nisso? Certo, eu vou colocar um viés aqui. A Invex, uma das medidas da Invex é a precocidade. No caso, a Consim inversora, desde cedo ela começa a trabalhar com as energias, ela começa a entender o traço da liderança, a entender como que funciona isso, a exercer isso, a comunicabilidade, a intelectualidade, o parapsiquismo. Ela naturalmente, com o tempo, se ela manter isso de uma forma regular, seja constante, com o tempo ela vai se imunizando com relação ao assédio e ela vai ganhando também uma notoriedade, vai ganhando uma força presencial devido às realizações, os trabalhos que vem acontecendo, que ela vem fazendo. E essa força presencial, ela é chamativa e as pessoas ela começa a aglutinar pessoas. E é aí que começa o traço da liderança. Então, no Greenvex, como nós comentamos há pouco, que tem a questão da liderança compartilhada, eu vejo que essa liderança compartilhada, você motivar as pessoas a cooperarem, a todos terem ali a sua função, a todos terem o seu papel dentro do grupo, de certa forma está contribuindo para acontecer essa liderança, o desenvolvimento dessa liderança interassistencial. Então, pegando lá novamente a precocidade, desde cedo, começando a fazer isso, o grupo epicentrando eventos, epicentrando itinerâncias conscienciológicas, isso desde cedo vai começar a fortalecer, a fortalecer esse grupo e a pessoa, e com o passar do tempo ela consegue alcançar, no caso, essa liderança interassistencial. Bom, vou falar aqui. Eu gostaria de perguntar para você sobre essa produção grupal que vocês fazem no Greenvex, que vocês já tiveram experiência disso de fazer no Greenvex São Paulo, né? Que vocês produziram artigos em conjunto entre as pessoas, os participantes do Greenvex. Eu nunca
fiz um artigo em conjunto, mas eu queria saber como que foi essa cooperação, porque já me falaram que produzir artigo dessa forma é bem difícil, que daí cada um quer fazer de um jeito e tudo mais. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Vocês querem comentar aí de São Paulo? Pode comentar. Acho que o Igor pode complementar depois, mas é uma experiência bastante desafiadora, porque mais do que a força dos trafores que vão fortalecer o artigo, porque cada um é mais forte numa área, cada um vai contribuir para o desenvolvimento do artigo com os seus trafores, tem a dificuldade da convergência de opiniões. Então, por exemplo, às vezes ficava por horas em um parágrafo só na discussão sobre uma vírgula, sabe? Umas coisas do gênero. Então, eu acho que ele é uma experiência mais enriquecedora por essa experiência de democracia, de debate livre, para chegar no melhor possível e cada um saber o ponto de ceder também, onde que é capricho, onde que você está sendo teimoso e não está priorizando a assistência do artigo. E aí isso ajuda muito os integrantes a se conhecerem, porque um contato mais profundo que você vai ter de mental soma para mental soma é você escrevendo em conjunto. Então, eu acho que isso vai fortalecer muito o senso de equipe a partir de então. E, por exemplo, lá em São Paulo a gente teve a experiência que teve um artigo que a gente ficou tanto tempo nele, porque além do artigo em si a gente estava desenvolvendo uma pesquisa, que era o lucidograma, e aí aquilo deu um senso de unidade tão forte que a gente transportou esse senso de equipe para a organização do simpósio do Greenvex, que teve ano passado em São Paulo. Então, eu acho que é uma experiência bem interessante. Acho que o Igor pode complementar. Oi. Então, mas nessa questão de escrita em conjunto, é engraçado, né? É engraçado, assim, depois que acontecem as brigas, mas na hora não é. Mas, assim... Na hora do arranca-rabo não é tão engraçado, né? Mas o que acontece é justamente esse ponto da cooperação, assim, que o Felipe está trazendo. É justamente nesses momentos em que você vai ver o quanto que, por exemplo, a pessoa... Às vezes ela atropela o outro, então ela tem mais facilidade com aquele assunto, ela domina mais o assunto e por ela escreveria de uma forma muito mais fácil e tranquila sozinha, né? Então é a hora das concessões, assim como a outra pessoa também tem que fazer uma concessão. Eu acho que todo mundo vai aprendendo a cooperar na escrita, mas em outras áreas também a partir dessa concessão. Então acho que se for resumir tudo numa palavra, é a gente saber a hora de frear, mesmo quando para você tem clareza de que aquilo sairia melhor de outro jeito. Então, assim, mas às vezes é necessário a gente abrir mão de vontades pessoais ou até mesmo da sua própria opinião ali, não no sentido de que você não está se posicionando, mas em prol da harmonização grupal ali, em prol de manter esse espírito de cooperatividade, porque senão o sentido do Greenvex ele acaba. A gente vai simplesmente cada um sentar na sua casa e escrever sobre as ideias que está tendo, né? Só que a ideia não é essa. A ideia é a gente conseguir fazer isso, ter essa produção, essa troca intelectual e ao mesmo tempo esse senso de cooperação, essa convivialidade sadia. Eu acho que o convívio sadio é um dos maiores objetivos do Greenvex e talvez o maior desafio também do Greenvex, porque eu vejo que até dá para produzir, mas a GESCOM ela vai ter um outro valor, uma outra força energética se vier a partir do convívio sadio e não a partir dessa disputa, desse processo mais difícil. Acho que o Felipe pode comentar isso aí. Sim. Também. Outro exemplo também, a própria mediadora que está folheando o livro da inversão existencial, e ele foi feito dentro de um Greenvex. No caso, os inversores que escreveram, eles estavam utilizando, eles se reuniam ali na Sinvex para poder realizar esse livro. Outro exemplo também, dessa escrita em grupo, que eu acho interessante, a Ibs e eu estamos escrevendo. E é muito interessante,
porque há aspectos da intraconsciencialidade da pessoa que você consegue acessar através ali do exercício mental somático, através da escrita, que muitas vezes no dia a dia, no convívio, não aparece. Então há traços que você percebe, porque você entra na intraconsciencialidade da outra pessoa. Isso favorece você conhecer mais aquela pessoa. Então a escrita em conjunto ela é muito boa, né? E há também, acho que o Greenvex São Paulo, né, que escreveu para o SIG, também tem várias formas de cooperação, de escrita essa aí é a mesmo. publicação Essa aqui, que foi feita, o artigo conjunto do Greenvex? essa aqui é Gestações Conscienciais, de 2016, né, do Sinvex. E tem alguns exemplos de cooperação também, depois vale a pena, quem estiver interessado, dar uma olhada, ou entrar no site da Sinvex também, né, que é www.sinvex.org, e lá tem a revista em PDF, né, se a pessoa quiser dar uma olhada, é interessante. E aí, gostou do vídeo? Se sim, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro das notificações e também compartilhe com os seus amigos. Até mais!